Bem, galera, bem-vindos a mais uma aula de topografia, dessa vez uma aula um pouco fora do normal, porque eu tenho aqui duas coisas ao invés do slide normal. Uma tabela no Excel em que eu vou mostrar algumas coisas para vocês, e um arquivo em PDF da aula passada, dos slides da aula passada, para a gente poder acompanhar as contas e os cálculos e as tabelas que foram feitas. O meu objetivo hoje é mostrar para vocês como todas essas contas e procedimentos que foram sendo feitos podem ser transferidos para o Excel numa tentativa de automatizar, ou pelo menos facilitar um pouco do cálculo desses ângulos, né? Não ter que ficar colocando na calculadora. Às vezes é meio chato ter que ficar apertando aquelas bolinhas. Se você erra uma coisa e tem que refazer, é bem trabalhoso. Então, enfim. A minha ideia é mostrar para vocês como que eu fiz isso aqui no Excel para facilitar um pouco o trabalho e também para explicar, né, o que exatamente é o minuto e o segundo do grau, como trabalhar com isso aqui. Mostrar algumas fórmulas que eu apliquei para quem não conhece tanto de Excel e quer dar uma evoluída nesse sentido. Então, como eu disse, é uma coisa um pouco mais bônus, mas vamos lá. O primeiro passo do levantamento topográfico da aula passada foi a obtenção, as medidas em campo, que não foram realmente feitas, mas as medidas em campo da poligonal, dos ângulos, das distâncias e por aí vai. Então, o que eu fiz foi pegar essa tabela e transferir ela para o Excel. Quando a gente trabalha com graus, minutos e segundos no Excel, é uma coisa um pouco complicada porque ele não reconhece esse formato se eu digitar, Vier, por exemplo, 90 graus, 20 minutos e 20 segundos. Isso daqui para ele é uma coisa que ele não reconhece naturalmente. Tem como você programar para que ele reconheça, usar algumas extensões pelo que eu vi, mas eu estava achando muito complicado e eu não queria depositar tanto tempo fazendo isso. Então o que eu fiz foi separar em três colunas, os graus, minutos e segundos, e trabalhar dessa forma. Nessa primeira parte aqui, então, eu tenho as informações iniciais que foram fornecidas. O segundo passo pelo nosso PDF é calcular a distância horizontal através das distâncias inclinadas e do ângulo vertical que foi fornecido. Eu adicionei aqui então na tabela essa coluna da distância horizontal que a gente vai calcular. E para que o cálculo fosse automático, para não ter que ficar calculando na mão e depois só digitando o valor aqui, eu coloquei uma fórmula nessa primeira célula. Vamos tentar entender o que eu fiz nessa fórmula aqui. Inicialmente eu vou apagar esses valores aqui de baixo. Então beleza, estamos nessa fórmula. O que eu fiz? Eu escrevi igual N24, que é a célula azul, ou seja, a distância inclinada, essa daqui, multiplicado por um cosseno. Por que eu fiz isso? Porque a distância horizontal que eu quero encontrar aqui vai ser a distância inclinada vezes o cosseno do ângulo vertical. Isso a gente já viu na aula. Então eu quero fazer essa distância multiplicado por esse ângulo e colocar o valor aqui. Fica então o N24, que é a distância, multiplicado pelo cosseno. Só que para o Excel reconhecer, fazer a conta como a gente faz na calculadora, eu tenho que usar a função radianos também, por isso eu escrevi radianos aqui. E aí dentro desse parênteses maior seria, a distância inclinada vezes o cosseno em radianos do ângulo que eu quero. Então isso tudo aqui é um ângulo. Por que ele está separado em três? Porque eu tenho três informações, graus, minutos e segundos. Só que qual que é o detalhe do Excel? Para ele conseguir fazer essa conta dos radianos, eu tenho que converter desse formato de graus, minutos e segundos para graus decimais. Como é que funciona isso? Eu coloquei um exemplo aqui embaixo. Se eu tenho 30 graus, 30 minutos e 30 segundos, isso equivale, decimalmente falando, a 30,508 graus. Se você não conseguiu entender, é mais fácil fazer uma analogia com o horário, A gente pode pensar que o grau é a hora, horas, minutos e segundos. Então, 1 hora e meia, ou seja, 1 grau e 30 minutos, 1 hora e meia é 1,5 hora, porque eu tenho 1 hora e metade de outra hora. Então, se eu modificar aqui os valores, vai acontecer a mesma coisa, perceba. Eu vou deletar esses dois por enquanto. Então, eu tenho 30 graus é igual a 30 graus, beleza. Se eu colocar 30 aqui, vai ficar 30,5, é a mesma coisa, É a mesma lógica. Se eu colocar 15, vai ficar 0,25, porque é 1/4 de hora, 1/4 de grau, O grau é 60 minutos, 15 vão ser 0,25 grau. Como é que eu fiz para fazer essa conversão? Deixa eu colocar um outro valor aqui, 58, sei lá. Essa célula aqui, que está mudando conforme eu digito, ela é igual ao quê? Ela é igual a K34, que é o azul, então meu valor de graus inteiros se mantém, mais essa célula aqui dos minutos dividida por 60, porque 60 minutos são 1 grau, e essa célula aqui dos segundos, que é a M,
dividida por 3.600, que é 60 vezes 60. Porque 60 segundos são 1 minuto. 3.600 segundos são 1 grau, ou 1 hora, né, na analogia. Então, eu tenho que considerar esse valor inteiro, mais esse valor dividido por 60, mais esse valor dividido por 3.600. O resultado disso é a conversão desse formato para graus decimais. E é esse formato que a gente usa para fazer as contas no Excel. Então, voltando aqui para cima, eu tenho a distância inclinada da fórmula multiplicada pelo cosseno em radianos da célula vermelha inteira, mais a célula roxa dividida por 60, porque são os minutos, e a célula verde dividida por 3.600, porque são os segundos. Aí eu fecho os parênteses, né, escrevo certinho, e isso dá a distância horizontal. Lembrando que no caso ela é muito, né, é igual à distância inclinada porque o ângulo é muito pequeno. O que eu posso fazer agora é pegar essa fórmula daqui, né, e arrastar ela para baixo, e ela já se aplica a todas as outras que estão embaixo. Então se eu clicar aqui agora, né, percebam que ela já automaticamente desceu todos os referenciais aqui. Aqui embaixo também, ó, ela vai descendo sozinha. Então, né, eu só preciso escrever a fórmula uma vez, desço ela aqui para tudo, e aí eu já consigo todas as contas sem ter que ficar mexendo com calculadora, ficar digitando, correndo o risco de errar. É bem mais simples. Depois de calcular a distância horizontal, vem a parte da tolerância e do erro angular, em que a gente tinha que ver os ângulos internos, né, para ver se a teoria, por exemplo, se o 360 estava dando igual à soma das medições e aí tinha um determinado erro angular. Como é que eu posso fazer essa soma dos ângulos internos de uma maneira mais simples, né? Imagina que eu tivesse muitos ângulos aqui. Como é que eu ia somar tudo isso de uma maneira mais fácil? Também a gente vai usar essas propriedades de analogia entre graus, minutos e segundos. Vamos lá, esse daqui, o primeiro, ele não era somado, porque ele era o azimuth de referência, né? Então eu quero basicamente somar todos esses graus aqui. Eu criei uma mini tabelinha de conversão aqui para fazer a soma, eu vou explicar como ela funciona para vocês. Mas esse arquivo do Excel que eu estou usando, junto com o PDF, né, tudo vai estar na descrição do vídeo, se vocês quiserem, vocês podem baixar para estudar, né, as fórmulas que eu fiz, enfim, caso fique alguma dúvida. Eu tenho aqui a primeira linha de soma. O que eu fiz aqui, ó? Fiz uma função igual a soma e selecionei todas as células que eu queria. Então aqui elas estão em branco, né, porque eu não tinha mais valores, mas eu poderia ter. Então eu estou somando esse ângulo com esse ângulo, com esse ângulo, com esse ângulo, e o resultado em 358 graus. A mesma coisa aqui, igual soma, e aí os minutos, né, que eu estou somando, e aqui também, igual soma, e os segundos que eu estou somando. Só que por que essa soma está errada? Porque lembra, quando eu chego em 60 segundos, por exemplo, era para contar como 1 minuto, né? E quando eu chego em 60 minutos, era para contar como 1 hora ou 1 grau. Então esses valores aqui eles não podem ser esses, né? Eles têm que ser no máximo 60. Então tem alguma coisa errada aqui. Como é que eu vou corrigir isso? Bem, o que eu fiz? Eu peguei esse valor aqui e primeiro aqui embaixo eu dividi ele por 60. Então essa célula de cima está dividida por 60. Isso resulta em 2. O que isso quer dizer? Que eu tenho 2 vezes 60 inteiro aqui, né? 60 mais 60 é 120. E mais um quebradinho que é o 8. Então esses dois 60 que estão aqui dentro, eles deveriam vir para cá, né? Por isso que fica 120, ó. Eu passo esses dois para cá. Como é que eu fiz isso? Eu tenho aqui então a divisão por 60. Aqui embaixo nesse 8, né, que está sobrando, 128 menos 120 sobra 8. Como que eu cheguei nesse 8? Eu tenho o valor errado que eu tinha, certo? O azulzinho aqui, menos o inteiro dessa célula vermelha. Então, ela é 2,1333. Eu estou considerando só o valor inteiro dela, estou considerando o 2 vezes 60 para fazer o 120. Então, basicamente, tenho essa célula de cima menos o valor inteiro dessa célula multiplicado por 60. Para que eu subtraia, né, quantas vezes o 60 tinha aqui e eu fique com o resto. Então, esse daqui sim vai ser o meu valor correto de segundos. O meu valor, então, corrigido de minutos, né, com esses dois que vieram daqui, é esse 120. Como que eu escrevi ele? Eu escrevi o de cima, né, que estava errado, 118 aqui, o D54, mais o inteiro disso, que a gente já tinha visto como que era, né, que é o 2. Então, 118 mais 2, 120.
Mas lembrem-se, esse valor aqui ele também está errado, né? Eu tenho que ter no máximo 60. Então eu vou aplicar a mesma lógica que eu apliquei aqui. Qual que é? Vou dividir essa célula aqui, o 120 por 60, para saber quantas vezes eu tenho ele inteiro. Tenho 2. Esse 2 vai passar aqui para cima, e aí eu fico com 360. Dessa maneira eu consegui criar uma tabelinha, né? Por que eu fiz isso tudo? Porque assim eu posso adicionar quantos ângulos eu quiser aqui, que ele vai converter automaticamente. Se você não quiser criar a tabela, você pode só, né, pegar o meu arquivo e copiar ela, mas eu queria explicar a lógica para vocês. Se eu adicionar aqui, por exemplo, um ângulo de 100 graus, percebam que já alterou ali embaixo. Sei lá, 26 minutos. E aqui vamos colocar um valor para ficar um pouco diferente. Vamos colocar 59. Percebam que ele não ficou um valor maior de 60 aqui. Ele vai se corrigindo, né? Então com essa tabelinha aqui a gente consegue fazer essa soma de maneira mais fácil, né? Mais automática. Deve existir outras maneiras de fazer com certeza, talvez até mais fáceis do que essa. Mas eu queria, né, que vocês aprendessem a lógica também do que eu estou fazendo. É importante você entender o que é o grau, o que é o minuto e o segundo, né? Eles são subunidades da mesma unidade. Enfim, depois de fazer essa correção, a gente faz a tolerância, né? Eu não vou focar muito nessa parte mais teórica. E aí tem a compensação angular. Lá na aula teórica a gente fez a compensação angular, descobriu que era 2 segundos, corrigiu os ângulos, né, fazendo a subtração. E é isso que a gente tem aqui. Eu tenho a subtração e os ângulos corrigidos. De novo, eu fiz uma tabelinha aqui para poder somar todos eles, né? Então, para mostrar a diferença, de novo de maneira automática. O próximo passo seria a questão dos azimutos compensados. Eu poderia ter automatizado algumas coisas também, só que ele é um pouco mais chatinho de fazer porque tem aquilo lá, se o resultado for maior que isso e menor que isso, você faz uma determinada conta. Então, teria que trabalhar com if, né, com condicionais, e eu não estava afim de fazer isso e ia demorar muito para explicar também. Então essa parte aqui eu fiz manualmente mesmo. A próxima coisa que eu quero dar um foco maior é na parte 6 e 7, que é fazer as distâncias x e y, e depois verificar a precisão dessas distâncias que foram feitas. O que acontece? Para calcular, a distância em x vai ser a distância horizontal multiplicado pelo seno do azimuth, e a distância em y vai ser a distância horizontal multiplicada pelo cosseno do mesmo ângulo, do azimuth. Como é que eu fiz isso aqui? Para o dx desse primeiro ângulo. É um pouco feio, mas é simplesinho de entender. É parecido com o que a gente já fez. Eu vou ter então a distância, certo? Que é o h azulzinho aqui, multiplicado pelo seno em radianos do ângulo. E o ângulo segue a mesma lógica do que a gente já tinha falado. Eu tenho o valor inteiro mais o valor de minuto sobre 60, mais o valor de segundo sobre 3.600. A gente já tinha visto isso. Daqui para cá, o que muda é que ao invés de seno vai ser cosseno, certo? Mas a lógica também é a mesma. E aí, enfim, né, você pega, não vai ter isso daqui, você pega e arrasta para baixo para gerar as outras fórmulas. Tendo aplicado então essas duas fórmulas aqui, o que a gente tem que fazer agora? Para o cálculo do erro, eu preciso das somatórias das distâncias em x e em y. E para o cálculo da precisão, eu vou precisar do perímetro. O perímetro seria o quê? A soma das distâncias, a somatória das distâncias. Essa célula aqui, ela é igual à soma de todas essas, certo? A soma das distâncias seria o perímetro. Essa daqui é igual à soma de todas essas daqui selecionadas. E essa daqui é igual à soma de todas essas. Então eu tenho aqui a soma, o perímetro, né? A soma das distâncias de dx e de dy. Como que eu vou fazer o cálculo do erro, então? Vai ser a raiz de alguma coisa, certo? A raiz da soma de dx ao quadrado dy ao quadrado. Então, é a raiz das somas de dx ao quadrado. Então, eu fiz a célula vezes ela mesma, né? A célula da soma vezes ela mesma, mais a célula da soma de dy vezes ela mesma. Então, eu fiz a raiz da soma de x ao quadrado mais a soma de y ao quadrado. Então o erro já está aqui calculado. Qualquer valor que eu colocar a mais aqui, sei lá, 50, percebam que ele já vai aumentando ou diminuindo, enfim, conforme as coisas vão surgindo. Foi assim que eu fiz o erro linear. A precisão é ainda mais fácil, né? Ela vai ser o perímetro sobre o erro. Então eu tenho essa célula aqui, H148, dividida pelo erro,
né? Eu tenho o perímetro, a soma das distâncias, pelo erro. Isso já dá direto a precisão. Depois de ter feito tudo isso da precisão, o próximo passo é a compensação das coordenadas. A gente tinha que fazer aquele cálculo chatinho do fator de correção e depois fazer, né, a correção. Era um pouco trabalhoso, bem trabalhoso na realidade, digitar na calculadora. Como é que eu fiz isso no Excel? Eu tenho aqui as referências, o azimuth compensado, a distância horizontal e a somatória, o dx e o dy que a gente acabou de achar e as suas somatórias. E isso daqui é o que a gente quer descobrir, né? Por isso que está em vermelhinho. Como é que eu descobri os valores de kx e ky que eu deixei aqui para poder usar nas fórmulas embaixo? Kx vai ser menos 1 multiplicado pela somatória de x, que é essa daqui, certo? Dividido pelo perímetro, que é a somatória das distâncias. Então é bem fácil, ó. Coloquei 1 é igual a menos 1 multiplicado pela célula da somatória de dx, tudo isso em parênteses dividido pelo perímetro. Aqui embaixo para ky é a mesma coisa, né? Só que ao invés dessa daqui, de x, eu selecionei a célula de y. Enfim, a conta é a mesma, né? Então beleza, eu já tenho os valores de kx e ky aqui. Também reparem que se eu mudar os valores, eles vão alterando, né? Aqui eu fiz uma mudança muito aleatória, mas só para mostrar para vocês. Já temos essa parte aqui do k, então. Agora eu tenho que fazer as compensações e depois as distâncias compensadas. A compensação em x vai ser como? Kx multiplicado pela distância. Então é bem simples. Eu tenho aqui na célula kx, que é o azulzinho, a parte azul, multiplicado pela distância, que é a parte vermelha. Só que tem um problema, né? Uma coisa um pouco diferente. Percebam que tem aqui um símbolozinho de dinheiro, né? Dois símbolozinhos de dinheiro. Por que eles existem? Lembra quando eu mostrei para vocês, por exemplo, aqui em cima, né? Eu faço uma fórmula só, e aí eu puxo ela e ela gera as outras fórmulas, né? Ela faz as analogias porque ela vai descendo os valores também, né? Então, esses três valores estão aqui, aí esses três valores descem, eles descem de novo, porque eu puxei para baixo, então todos os referenciais que ela pega vão descendo também. Qual que é o problema aqui? É que eu não quero que tudo desça. Percebam que eu tenho kx vezes a distância. A distância vai descendo, né? Então, conforme eu for descendo aqui, a distância vai descendo também. Só que o kx não vai descendo. O kx continua parado aqui, né? Fixo. Então, ó, percebam, vou ir clicando aqui, ó. Ó, desceu um, só que aqui continuou. Desceu outro, aqui continuou. Por que eu fixei, né? Quer dizer, como eu fixei? O porquê vocês entenderam, mas como? Com esses símbolozinhos de dinheiro. Então, o jeito que tava, né, que estaria quando eu clicasse só na célula seria assim, H177. Mas aí você vai e coloca os cifrõezinhos, ou você aperta F4 no teclado. Né? Você deixa em cima ali e aperta F4, ele já automaticamente coloca os cifrões. E aí ele fixou, então isso daqui não vai descer junto com o resto. Da mesma forma para CY, eu tenho fixado também a variável, né, a célula que é KY, porque ela sempre vai estar aqui, e a distância está sem o cifrão porque ela vai descendo. Então eu vou apagar aqui, né, eu teria feito assim, coloquei o cifrão para ele não descer, e aí sim eu puxo para ele ficar certinho. Se eu puxasse sem o cifrão, olha só, vou fazer o exemplo aqui para vocês. Sem o cifrão, certo? O primeiro valor dá certo, só que aí quando eu puxo, fica zerado, porque olha só, vamos pegar essa daqui. Ela desceu o vermelho, 2 casas, mas desceu o azul 2 casas também, e agora não tem nada. Então esse que é o problema, né? É por isso que eu tenho que fixar. Vem aqui, aperta F4. E agora sim eu posso puxar e aí vai ficar certinho. Para fazer a distância compensada é super simples, né? Vai ser só a distância que eu tinha somado com a compensação em x. Aqui também vai ser a distância em y somado com a compensação em y. E aí eu puxo os dois para baixo. Aqui tem as somatórias também, né? É simplesinho de fazer. Enfim, o detalhe mais importante era que eu tenho que fixar, né, esses valores de k aqui para poder fazer corretamente a conta. O último passo agora, depois da compensação das coordenadas, né, olha só o tanto de conta que teria que fazer se não fosse isso, é montar o sistema cartesiano. Então, né, chutar as coordenadas que você vai começar
e depois ir calculando os pontos de cada uma das coordenadas através das distâncias. Eu tenho aqui então os alinhamentos e as distâncias já compensadas, os pontos e as coordenadas em x e em y. Essas primeiras coordenadas aqui são arbitrárias, a gente escolhe para que não fique nenhum sinal negativo, então valores altos, né? E aí como é que eu descubro o próximo ponto? É só somar as coordenadas do ponto anterior com as distâncias percorridas. Vamos pensar, eu estou em E0 nessas coordenadas. De E0 para E1, eu andei isso em x e isso em y. Então, em E1, eu vou ter o quê? Eu vou ter a coordenada em x anterior, somado com esse deslocamento, e em y, eu vou ter a coordenada em y anterior, somada com esse deslocamento. De novo eu pego, né? Imagino que isso não está aqui ainda. Faço só a primeira fórmula e puxo para ele já gerar as outras, porque ele vai descendo sozinho. Isso vai facilitando a nossa conta. Enfim, eu espero que não tenha ficado muito grande o vídeo, eu acabei perdendo a noção do tempo, porque esse foi um vídeo menos roteirizado, né? Eu fui falando o que eu entendia das contas que eu fiz. Obviamente existem várias maneiras de fazer isso. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, pelo menos em relação ao Excel, ou enfim, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa no geral, né? Foi uma aula bônus que eu tive a ideia de fazer para vocês, então eu espero que tenha ajudado de alguma forma. Se ajudou, não se esqueça de me ajudar na divulgação. O canal também tem uma maneira de ser apoiado monetariamente. Tá aparecendo aí na tela para vocês os vários meios de fazer doação. E não importa o valor que você for doar, por menor que seja, já me ajuda bastante. A próxima aula também vai ser uma aula bônus, em que eu vou falar um pouco de como trabalhar com essas distâncias, né, com esses ângulos de graus, minutos e segundos no AutoCAD, porque no meu PDF, né, deixa eu achar alguma imagem aqui. Eu fiz vários desenhos para vocês, para poder ficar um pouco mais simples de ver. Então, como eu fiz esses desenhos, né, vou ensinar para vocês como trabalhar com esses ângulos um pouco estranhos no AutoCAD. Depois disso a gente volta para a parte teórica normal, então vejo vocês lá e até o próximo vídeo.